galera do meu canal, estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Andresa Aquino, quero agradecer imensamente a todas as pessoas que estão chegando aqui no meu canal. Já dei uma olhada nos números, a gente tem crescido bastante, muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre a criação, a assinatura do decreto ontem pelo Jair Messias Bolsonaro, conjunto com o Paulo Guedes, ministro da Economia, que era justamente, que foi o decreto 10.530/2020, em que, segundo o decreto, previa ali um estudo, era a necessidade de promover um estudo de reestruturação para as unidades básicas de saúde a partir da iniciativa privada, a partir aí do programas de parcerias de investimentos, PPIs, para, segundo o decreto, segundo Jair Messias Bolsonaro e Paulo Guedes, reestruturar e equipar as unidades básicas de saúde que estão tanto inacabadas, em processo ainda de conclusão, não foram concluídas, quanto as que estão sem operação. Então, o decreto diz justamente isso: promover e articular um estudo com a iniciativa privada, com a exceção da iniciativa privada, para reestruturar e equipar as unidades básicas de saúde, conhecidas como UBSs, no Brasil, que estejam inacabadas, inconclusas ou sem operação, somente. Aí, infelizmente, muitas pessoas tiveram uma interpretação muito errada desse decreto, porque já imaginaram que o SUS, o Sistema Único de Saúde, seria privatizado. E a gente até entende isso, porque as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, você provavelmente já usou, seu tio, sua família já usaram, é a porta de entrada, considerada a porta de entrada do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, o medo da população era que, será que começar a ter projetos, começar a ter projetos de iniciativa privada dentro das UBSs não pode ser o primeiro passo para privatizar o SUS como um todo? Foram esses os pensamentos de muitas pessoas, Inclusive as manchetes de jornais já diziam que o SUS poderia ser privatizado, que estava acontecendo desmonte, e etc, etc. E a gente sabe que grande parte da população não lê a matéria completa. Então as pessoas vão pelo título, vai pelo título e simplesmente tomam um partido daquilo sem realmente estudar a proposta. Por isso que eu, no meu Instagram, eu só opinei sobre a proposta depois que eu li as matérias, com os prós e contras a respeito desse decreto. Muitos especialistas consideraram o decreto bem vago, sem muitos detalhes, Inclusive não teve participação de nenhum especialista, ninguém de órgãos da saúde assinando esse decreto juntamente, assinando, estudando esse decreto em conjunto com o Paulo Guedes e o Jair Messias Bolsonaro. Como se fosse realmente uma coisa para gerar polêmica. Não é à toa que parou o Instagram, parou o Facebook, parou o Twitter, e quando foi ali à tarde para a noite, Jair Messias Bolsonaro faz o quê? Revoga o decreto 10.530. Revoga, faz lá um post super explicativo e revoga. E aí as pessoas ficam confusas. É possível? Vamos lá, eu quero perguntar a vocês. É possível privatizar o Sistema Único de Saúde? Gente, lá no artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é dever do Estado. Então, a saúde ela é pública e ela deve ser pública, tá? E o dever da saúde, do direito à saúde de toda a população brasileira compete ao Estado, tá certo? E não à iniciativa privada. Então, de maneira nenhuma, o SUS, o Sistema Único de Saúde, pode ser privatizado. Ele só pode vir a ser privatizado, tipo assim, uma hipótese qualquer, ele só pode vir a ser privatizado mediante mudança da Constituição Federal, no que nós chamamos de emenda constitucional, porque ele é uma cláusula pétrea. Então, o SUS não pode ser privatizado de um dia para a noite, tem que mudar a Constituição Federal para que ele possa ser privatizado, coisa que, obviamente, a gente nunca vai permitir que aconteça, tá certo, gente? Então, assim, claro que é importante a pressão social em defesa do SUS, mas mais importante também é a gente estudar o que a matéria está dizendo. Por quê? Porque a idosa que está no sítio, o agricultor,
A pessoa que não costuma acessar as redes sociais, só vê pela mídia, né? Ou então só escuta porque a filha falou, porque viu na internet, etc. Essas pessoas se assustam. Meu Deus, e agora eu não vou ter mais saúde, eu não vou poder ir para um postinho, não vou poder ter nada. Porque assim, se você não sabe, o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, ele é reconhecido mundialmente. Mundialmente. O Brasil é único esse projeto do Brasil desse direito à saúde pública a todos. Ah, mas tem tantas filas de espera. A gente não tem uma saúde de qualidade no Brasil. Mas, se compararmos com outros países, inclusive desenvolvidos, a gente está ranqueando referência. Porque nós temos uma saúde pública, nós temos... Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre o que nós temos no SUS, né? No SUS nós temos tratamento para câncer em vários estágios, tá? Do câncer. Inclusive eu tenho parentes que estão se tratando do câncer graças ao Sistema Único de Saúde, um tratamento que seria caríssimo, e vocês sabem. Cirurgias, o SUS também permite, tá? O SUS também abarca, comporta vários atendimentos pediátricos, ortopédicos, tudo o SUS cobre, praticamente tudo, né? Se ele não tá com realmente a qualidade dentro da sua cidade, é porque você também tem que cobrar do seu prefeito, dos seus vereadores, para destinar as verbas da saúde corretamente e democrática. Mas o Sistema Único de Saúde, ele é referência. Ah, mas ele é perfeito? Não, nossa população é enorme. E se você não lembra, você deve lembrar da PEC 95 dos congelamentos de gastos, né? Que eu até vou ler aqui no meu roteiro. Eu vou colocar todas as informações aqui abaixo na bio para vocês verem. Com a aprovação do teto dos gastos, o governo federal terá por 20 anos o congelamento de investimento em áreas fundamentais, e uma delas é a saúde. Então, o quê? Nós vamos perder aí muito dinheiro que deveria ser investido na saúde, na educação, na segurança, devido a essa PEC 95, salvo me engano, no ano de 2017, governo Temer. Então, assim, a gente precisa cobrar dos nossos governantes isso, a gente precisa cobrar dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, nossos deputados, nossas deputadas, nossos governadores, para que a gente tenha pressão popular contra essa PEC de congelamento de gastos também. Então o SUS, ele não pode ter a qualidade 100% como a gente queria, justamente por conta de quem nos governa, né? Que aprovam leis, aprovam PECs, aprovam emendas que fazem com que congelem, né, os gastos, que não é gasto, é investimento dentro de áreas fundamentais que a gente precisa. Então aqui eu estou lendo aqui o que uma matéria diz, que somente em 2019 o SUS deixou de receber 20 bilhões, olha, não é milhões, é 20 bilhões de orçamento federal. E a estimativa é que em 20 anos nós tenhamos perdidos aí 400 bilhões de reais que deveriam ser repassados para a saúde pública, graças aos que votaram a favor da PEC 95 do congelamento de gastos. Então, assim, gente, a gente precisa analisar os fatos. O SUS, ele é referência, sim. Ah, Andressa, no SUS nós temos parcerias público-privadas, ou era uma invenção da cabeça do Jair Messias Bolsonaro? Eu não estou defendendo ele, eu estou falando o que é justo, tá? O que eu estudei para falar aqui. Nós temos sim no SUS já a parceria público-privada, tá? E isso eu posso citar várias aqui, mas eu vou deixar uma matéria aqui para vocês lerem, tá? Vocês lerem sobre ela. Nós já temos sim a parceria público-privada dentro do Sistema Único de Saúde, mediante algumas diretrizes, né, que regulam como devem ser essas parcerias. Inclusive, tem acho que é um hospital, cadê aqui a notícia? Acho que é um hospital em Salvador, tá aqui a notícia, né, que ele tem a parceria público-privada, tá, tem a parceria privada lá, e ele, inclusive, é referência mundial em saúde. Entendeu? Ela é referência mundial em saúde. Então, assim, até que ponto nós temos e nós podemos ter a iniciativa privada dentro dos nossos espaços públicos, né? Porque o SUS, ele já tem, mas ele tem diretrizes que regulam isso, tá certo, gente?
E muitas vezes, né, como o Hospital de Salvador e outros, né, que eu tô procurando aqui, onde foi que eu vi, mas eu não tô achando, não conseguindo encontrar, apesar de eu estar na matéria. Pronto, ó. As feitas pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, é PROAD, em que 5 hospitais de excelência brasileiros prestam serviço ao SUS, que vão desde projetos de educação até assistência em saúde de alta complexidade, como é o caso dos transplantes, tá certo, gente? Então, assim, em troca, o que é que os hospitais recebem, né? Isenção de impostos. Então, assim, o setor privado pode ter parcerias com o SUS? Sim, e a iniciativa privada pode ter parcerias com o SUS, e um exemplo disso é o que eu falei aqui, né? Ó, são 3 tipos possíveis, que explica a pesquisadora Ana Maria Malik, coordenadora do FGC Saúde da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, que ela é especialista em parceria público-privada na saúde. Então, essa anterior, essa diretriz anterior que eu falei, você viu aqui, ó, 5 hospitais de excelências prestam serviço, né, ao Sistema Único de Saúde, esses 5 hospitais brasileiros, e em troca, o que é que esses hospitais recebem? A isenção de impostos. Então, a gente já tem, sim, a iniciativa privada dentro do Sistema Único de Saúde, né? Temos também as feitas pelas PPPs, como é o caso do hospital que eu citei para você, né, do subúrbio em Salvador. No caso, a empresa envolvida é responsável por equipar, mobilar e operar a unidade hospitalar. A participação inclui os serviços médicos prestados, os custos são pagos pelo Estado da Bahia e o atendimento as pessoas continuam gratuitamente. Entendeu, gente? Então já tem sim, inclusive, hospitais que são de excelência e referência mundial, tendo ali a iniciativa privada. Porém, aqui é dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, o que é que eu acho? Andressa, o que é que você acha da decisão do Bolsonaro? Eu achei que a reestruturação e etc., achei algo bastante necessário, né? E só que o que eu penso é que ele deveria, né? É porque o Bolsonaro é uma pessoa muito estranha de você analisar. Ele deveria ter sentado com o Ministério da Saúde, ter sentado com os cientistas, ter sentado com órgãos da saúde, presidente do Conselho da Saúde, para analisar essa perspectiva, né? Para analisar esses futuros estudos de projetos para a gente ter a iniciativa privada ou não dentro das unidades básicas de saúde. Eu acho que deveria ter estudado o caso, acho que sempre o diálogo é importante, ter sentado com os órgãos de saúde, ter analisado onde estão essas UBSs sem nenhum equipamento, né? Sem nenhuma estrutura, inconclusa, inacabada, né? Que é a mesma coisa de inconclusa, sem operação. Acho que tinha que localizar, referenciar essas unidades básicas de saúde, conversar em como propor aí a iniciativa privada ou não dentro dessa perspectiva, analisar o orçamento do SUS, né? É uma coisa que a gente precisa, né? Até vi um vídeo do Drauzio Varela, ele dizendo assim, a gente precisa conseguir financiamento para o SUS, né? Então, assim, de onde vai vir esse financiamento para a gente permanecer com as nossas ações que o SUS dispõe para a gente, né? De onde vamos encontrar esse financiamento, uma vez que até o próprio governo fez aí o próprio governo, eu falo como um todo, tá? Lá em 2017, a aprovação da emenda do congelamento de gastos, né, gente? Então, assim, são distribuições de rendas totalmente desiguais, são distribuições de investimento consideradas como gastos, então fica muito complicado da gente entender o Brasil. Então, eu acho que deveria ter sentado, ter conversado, analisado a proposta, e aí, a partir disso, fazer um decreto, não somente com ele e o Paulo Guedes, mas com todo um conjunto de pessoas que realmente entendem do assunto, compreendem, podem referenciar, podem explicar para a população. O que não deve ser feito é você fazer uma coisa sem muitos detalhes, sem explicações, sem conversas e somente jogar ao público, porque é dessa forma que o público vai receber, sem entender e encarar aqui, como diz a matéria do G1, como muitos especialistas encararam, como obscuro, apressado e inconstitucional, né? Então, enquanto você não explicar, não conversar com todas as pessoas que compõem determinado setor para você poder tomar uma atitude, você não vai conseguir realmente fazer com que as pessoas compreendam isso, tá?
E principalmente vindo de alguém que já trocou de ministros várias vezes esse ano, em meio a uma pandemia. Ministro da Saúde, a gente ficou um bom tempo sem ministro da Saúde ocupando o ministério. É uma pessoa que sempre estimula o movimento anti-vacina. É complicado viver no Brasil. Mas é isso, gente. O SUS não pode ser privatizado, é um ato inconstitucional. Isso só poderia acontecer mediante mudança da Constituição, que é bem complicado de ocorrer, tá? No Sistema Único de Saúde já existe iniciativa privada, tá? Porém, sob algumas diretrizes. Vou deixar aqui links abaixo das matérias que eu estudei. Peço que vocês analisem, estudem e saibam da importância do Sistema Único de Saúde para a população brasileira, que atende aí mais de 200 milhões de pessoas e que salva vidas todos os dias. Se você tomou vacina, se você tem saneamento básico, se você tem vigilância sanitária, se você tem água potável, é graças ao SUS, Sistema Único de Saúde. Então defenda ele sempre. Meu muito obrigada, um beijo e deixa sua opinião aqui nos comentários. Tchau!